começar aqui. Muito bem, pessoal. Então, a gente tinha falado, né, um tratado do tema aí da temperança, que colocava alguns codinomes dele, né? Como essa ideia também da ordem interior, a virtude da ordem interior. Né? Era um dos nomes que a gente falava, a gente ia tratar desse assunto da temperança. E aqui a gente pensou alguns tópicos para desenvolver o assunto, e vocês podem perceber que o tema, na verdade, ele é mais rico do que a gente possa imaginar, né? Porque a temperança é uma das 4 virtudes cardeais. Quais são elas? São as 4 virtudes a partir das quais todas as demais se dão. Então, toda virtude que você possa imaginar deriva de uma das 4. Da prudência, da fortaleza, da justiça, da temperança. Matéria de ordem, de importância para a vida humana, para a nossa santidade, nosso aperfeiçoamento, a prudência é a principal de todas. A única virtude é a principal. Então, é prudência, depois vem a justiça, que é a virtude da relação social com os demais, depois vem a fortaleza e, por fim, a temperança. Então, a temperança tem a ver com essa regulação da dimensão nossa dos afetos, das paixões. Né? Então, ela está dentro da perspectiva mais interior mesmo, por isso que fala a ordem interior, dentro de cada um de nós, a temperança. A justiça envolve terceiras pessoas. Né? A prudência vai estar em todas elas. Toda virtude, né, ela se dá a partir da prudência. Né? E ela se perde pela imprudência. Pensar que a virtude é uma conduta orientada a valor e assimilada como um hábito. Né? Então, pela prática reiterada, gera-se uma facilidade e uma certa aderência, né, que a gente desenvolve para poder viver aquela conduta orientada ao valor. Então, a temperança, vocês viram perceber no esquema que foi montado, no sumário, a gente vai tratar um pouquinho da disciplina, da terminologia dela, disciplina e medida, depois falar da conexão dela com a autoconservação e a autodestruição, para que a ordem interior, também a desordem interior. Algumas formas fundamentais dela, mas a gente depois passa a tratar um pouco, né, daquilo que seria a virtude relacionada a ela e o vício, o defeito. Então a gente colocava essa ideia, né, a castidade e a luxúria. Coloquei primeiro, né, a sobriedade e a glutonaria. Depois a continência e a incontinência. A humildade, no caso, versus a soberba. A mansidão versus a ira incontida. Vou falar um pouquinho sobre isso. Então, naturalmente, cada uma dessas variantes da própria temperança, elas admitiriam de rigor, da nossa parte, o quê? Uma palestra específica, só sobre a virtude. Então, aqui a gente vai entender um pouco por que ela é virtude cardial, qual a conexão dela, né, porque ela é a raiz de tantas outras. Tá? E, claro, vem um pouquinho as manifestações imediatas dela. Então, vai ser tem um pouco na sobriedade e um pouco aqui no caso da castidade também, só para entender. Ainda que, novamente, tanto um tema quanto outros demandariam, de rigor, uma palestra específica só sobre essas temáticas. Tá? Isso também aconteceria. Então, para pensar aqui um pouquinho na temperança. Bom, deixa eu só ver aqui um pouquinho, entrando aqui. Diga. Prudência, justiça, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Bom, então, eu dizia que, no fundo, a temperança passa por essa ordenação da atração que nós temos pelos prazeres, bem como pela participação dos sentimentos e gostos dentro da nossa esfera decisória. Tá? Então, pensar cada um de nós é feito como que por 3 pontos decisórios da nossa vida, 3 pontos de interação comum. A nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa afetividade. Por inteligência, a gente busca conhecer a verdade das coisas. Eu quero entender o que são. Né? Pela vontade, eu quero medir qual é a utilidade para o meu aperfeiçoamento, a bondade das coisas. E pela afetividade, eu quero gozar, desfrutar, deleitar-me delas, passar bem com elas. Tá? Então, a dimensão do belo, por exemplo, entra aqui, aquilo que torna a vida mais grata, mais atraente. E a gente falou um tempo atrás, uma palestra dos sentimentos. A gente veio muito com essa terceira parte, com a afetividade. A temperança tem a ver também com isso também. Tá? Há 2 movimentos também dentro da nossa afetividade, que é o movimento de ira e o movimento da concupiscibilidade, que é exatamente esse gosto pelo prazer. Então, a gente se movimenta em busca do prazer e se movimenta para tentar destruir algum obstáculo que nos afeta, que é a questão da ira. Tá? Então, a temperança passa por isso também, né? Por essa perspectiva de saber matizar e orientar esses 2 impulsos, do prazer, né, e da ira.
da violência, né, que vem aquela energia para destruir um obstáculo. Então, isso também é a temperança. Quando a gente falava que um dos defeitos, né, que deriva da intemperança é a ira incontida. Bom, então a gente vai trabalhar muito nesse âmbito da nossa emotividade, né, essa virtude. E essa emotividade foi querida na nossa vida por Deus. Tá? Então é algo que nos favorece. Para entender, vou lembrar aqui uma imagem que eu uso de vez em quando, essas três dimensões do nosso ser, inteligência, vontade e criatividade, pensa no barco. O barco tem o leme, né, ele tem remos e tem a vela. Ora, o leme é você que orienta para onde você quiser, de certa forma. Tá? Em nossa comparação aqui, o leme, como vai dar a direção geral, equivale à razão, à inteligência. Né? O remo é para você movimentar com a tua força aquele barco. A ideia é da vontade. E a vela, você não movimenta, você não define o vento. Ele pode vir ou não vir, você vai dirigir a partir do vento para te favorecer, ou você deixa as velas recolhidas. Portanto, a dimensão da afetividade está na nossa vida. Então, claro, naturalmente, nossa vida, a gente sabe, os sentimentos fazem parte da nossa vida, é algo bom mesmo, algo que enriquece a vivência. Né? A gente sabe disso também. Mas também pode ser que venha esse vento em sentido contrário. Aí que tem a ideia da virtude, que eu vou ordenar o meu ser para que aquele vento que vem, aquele afeto, aquele gosto, possa me favorecer. E a temperança entra que ela tem um movimento central ligado à nossa autoconservação. A gente percebe que Deus quis nos dotar, ao nos criar, de prazeres maiores, porque que é mais necessário para a nossa manutenção da vida individual e social. Ora, na questão da nutrição, por exemplo, há um prazer na comida. No sexo também é um prazer. E são talvez os prazeres mais comuns, mais corriqueiros. Né? Com relação à própria preservação nossa, a gente pode notar ainda que há um prazer, né, não só na questão da ingestão do alimento, da nutrição, mas na excreção também, para facilitar que a gente possa fazer. Mas as pessoas talvez não fizessem e se prejudicariam. Há uma satisfação na higienização do tomar banho. Há um prazer. Então, é interessante perceber que há prazer também aí. Há um prazer no descanso. E se você descansasse só por dever, imagina, não, vou perder tempo. Então, ou seja, e não se dormir. Há uma satisfação também. Então, ou seja, agora, claro, são prazeres, portanto, da autoconservação. No entanto, se eu me deixo levar por esse prazer, para além do cumprimento da função ao qual está associado, eu começo a me destruir. Aí a gente começa a entender os vícios que podem surgir. Só nessa perspectiva imediata. Tá? Porque aqui seria a dimensão até mais básica. Né? A gente até entende a lógica, no caso. Né? Então, glutonaria. Então, eu quero comer. A nossa grande dificuldade é essa, né? Claro, comer é gostoso, é agradável. Se eu comer excesso, eu começo a me lesar. Começo a fazer mal para mim. Né? Em matéria, no caso, eu falava da sexualidade também. Quando está fora daquele fim precípuo, daquele prazer que está associado, eu começo também a me lesar. Então, eu posso até usar essa imagem, né? De certa forma, é fundamental a gente entender a temperança desde a sua base mais baixa, vamos chamar assim, ou mais ligada às dimensões físicas até a dimensão mais espiritual, porque aqui também na intemperança, portanto, no vício, que vai estar vinculado à soberba, à ira, por exemplo. Tá? E a soberba que é um defeito pior, né? A gente sabe isso também. Então, porque no fundo, a gente sabe, aí voltando aqui ao conceito. O conceito de temperança tem a ver com disciplina e medida. Temperança, portanto, é o oposto. É a desmesura. Né? É a falta da disciplina. Há um cantor famoso, chamado Renato Russo, e nas suas músicas falava, disciplina é liberdade. Exatamente isso, porque a liberdade é a capacidade de se autodeterminar ao bem. Né? Então, claro, quando eu consigo manter essa atração pelo prazer sensível dentro daquilo que é próprio, portanto, disciplinado, né, eu sou feliz. Né? Eu sou livre em autodeterminar o bem. Já se eu deixo que aquilo, de certa forma, se torne tão forte que me arraste, eu perco a liberdade.
Eu perco a capacidade racional. A minha vontade é arrastada. Uma paixão, essa obsessão que ela tem, uma cegueira. Né? Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre isso também. Como isso acaba acontecendo. Nem nos tira, portanto, a liberdade, nos tira a prudência, nos tira tudo. Então, por isso que a autoconservação tem essa atração, né, estimulada por certos prazeres. Aquele prazer que era uma consequência, um estímulo, se torna um fim em si mesmo, torna-se autodestruição. E de tal forma, isso é forte na nossa vida, que a pessoa pode perder certos bens que ela passou a vida inteira cultivando, e por causa do descontrole aqui, aquilo se perde. Estão nos jornais aí o fato do presidente da CBF. Ele faz uma carreira, é o cidadão, né, acaba assédio sexual com uma secretária. Perdeu tudo. E agora pensa a situação da família dele também. Outra coisa a mais, né, que vai acontecer. Tá? Vão perdendo tudo. Vou lá, por favor, fique à vontade. Então, ou seja, a gente percebe que esse poder que há, né, que a gente tem, né, a importância da virtude aí, para cuidar desse poder. Né? E se me faltar a virtude, pode levar a isso, a destruição de algo maior do que imaginado. Fala que a temperança, ela acaba sendo, né, essa virtude para a gente ordenar essa atração pelos prazeres. E se a pessoa, de fato, acaba se perdendo na busca de prazer, muito fortemente, ela acaba queimando dimensões da vida que ela sequer imaginava que poderia perder por ali. Porque falta ter a prudência. Eu falava só o episódio, que chegaram aqui das pessoas, o episódio do presidente da CBF. E por causa de um assédio sexual, uma moça se demitiu do cargo e está todo o circo armado. E começa várias histórias outras. Só para pensar na questão da luxúria, que é a manifestação mais evidente, talvez, da intemperança, assim como a gula também é. Mas eu dizia, mas não são, digamos assim, as únicas, e talvez sequer sejam, do ponto de vista moral, as mais graves. Eu falava, a soberba é pior. Né? É pior do que a gula, é pior do que a luxúria. Né? Porque a luxúria e a gula, por ter uma dimensão física, são mais facilmente perceptíveis e reconhecíveis. Já o orgulhoso dificilmente nomeia sua atitude como orgulhosa. Né? E há uma curtição pelo orgulho, é um nível mais espiritualizado de prazer que gera, que provoca. Então a pessoa tem mais dificuldade até de identificá-lo, mas está presente ali. Na ira também. Né? Então são desvios, e por quê? Porque tanto a ira quanto o orgulho também, muito frequentemente, afetam terceiras pessoas. Então a injustiça produzida pela ira, no caso aí, né, e pela luxúria, tende a ser, perdão, pela ira e pelo orgulho, pode ser bem maior do que a injustiça pela luxúria, que também gera injustiça, óbvio. A esposa desse homem, na atual conjuntura, de certa forma, né, ou a própria vítima do assédio também. Né? Então, a injustiça com relação a essas pessoas aí, no caso. Né? Mas, muito bem, então, a nossa vida também é assim. Né? Essa energia, que como era a bomba atômica, então, essa energia que a gente tem na dimensão da atração pelos prazeres, e o maior prazer está associado, você falava aqui, a esse movimento de autoconservação, que é a nutrição física e a manutenção da espécie pela reprodução sexual, né, se sai do leito, destrói a pessoa e a própria sociedade. Pode se perder. Né? Então, essa ideia é interessante. Agora, então, por isso, não há problema algum, na perspectiva cristã mesmo, de gozar desses prazeres dentro do cumprimento primordial para o qual, né, aqueles prazeres foram atribuídos, foram presenteados. Né? Então, é uma sequência, é um efeito derivado de uma atitude de amor legítimo que o homem tem perante si e perante os outros. Né? Então, esse prazer é legítimo. E olha que interessante, a própria ideia de desfrutar, né, é própria e é legítima para o cristão. Né? Eu gosto de lembrar que o milagre de Jesus Cristo, qual foi? Transformar água em vinho. Água em vinho o quê? Numa festa de casamento. Né? Exato. Não foi, ele não transformou, chegou lá Jesus Cristo e falou, tem vinho, deveria água. Não, foi o oposto. E foi em abundância, quantidade grande. Né? Então, não é que a pessoa pensa que, então que ele falou sobre embriagamento. Não, cada um se cuide, né? Depois, obviamente. Né? Mas que sinalizar isso, né? Nós somos convidados para banquetes, ele janta com as pessoas, participa. Né? Enquanto se fala que, claro, a vida de Cristo começa 40 dias em jejum. Também isso é importante, porque, né,
há uma razão de ser. Mas, de toda forma, nós tínhamos depois, nos 3 anos de vida pública, nós tínhamos convívio com aquelas pessoas, participa, vai a almoço, jantares, né? Convive. Não fica... Cristo não é uma seta no sentido daquele que faz jejum o tempo inteiro, foi a imagem mais própria de João Batista. Né? Nosso Senhor, ele convive, né? Participa das situações. Então, é interessante. Bom, então, no caso, a gente vai notar que a temperança está associada a essa disciplina e medida. Tá? Em atitude está associada a sentimentos, simpatias, antipatias, gostos, preferências, conforto, desconforto. Né? Então, claro, e, novamente, a gente associa a nossa dimensão dessa energia afetiva, que gera uma satisfação também sensível, a várias outras coisas. Isso que eu falo, depois vai entrar também a soberba, vai entrar aqui também no caso, né, a ira incontida. Mas a gente pode associar as paixões telúricas, que é da terra, né? Então tem um carinho especial, um gosto das coisas da nossa terra de origem. Tem pessoas que viajam para o exterior, passam um tempo em saudade daquilo, que associou aquela comida ao ambiente que ela viveu, as pessoas que ela conviveu. Nossa memória fixa, portanto, uma sensação de prazer, satisfação, né, associada à comida, alguma outra coisa. Então vai se agregando outras dimensões. E é por isso que às vezes a pessoa é intemperada. Ela quer reviver aquela experiência e a comida é um gatilho para chegar lá. Né? Então, a própria ansiedade pode levar ela a comer muito. Então, ou seja, ela começa a entender o quê? Que às vezes a pessoa vai entrar na lógica de intemperança, não só pelo prazer em si, que a comida lhe dá enquanto tal, mas aquilo que está associado a ela. Há uma derivação decorrente disso. Né? O futebol, seu jogo e tal, desde criança, o seu Fortaleza, o Ceará, que ele evoca. Então, a pessoa, quando torce, né, para ela, que representa não é só o prazer de ganhar, é algo mais. É a memória que ela é com o pai, né, a memória dos amigos. Então, são gatilhos que a gente tem na vida que despertam sentimentos, trazem prazeres também, né, alegrias diferenciadas, porque é uma associação de eventos vinculados àquela situação concreta. Bom, então, mas tem que notar isso. Então, os nossos afetos, por causa disso, também tem que, às vezes, meditar e ver o que está associado no meu afeto, porque você pode ser intemperado em relação a alguma coisa que posso corrigir. E sem querer eu posso acabar, por exemplo, no caso do futebol, gerar antipatia por uma pessoa, vou gerar uma injustiça, portanto, falta o quê? Medida, falta disciplina, porque eu estou pré-julgando, sem perceber, porque ele é do time oposto. Não pode acontecer. Então, como aqui eu próprio posso cair em algumas armadilhas, por intemperança também aí, por dar muito valor a um afeto que me leva a induzir um certo juízo que é equivocado. Então, a gente tem que notar que a gente pode, então, ser vítima do nosso desejo de inclinações, pelo prazer, pelo gosto, pela simpatia, antipatia, e isso também com a temperança também, tá? Nessa medida aqui, entra aqui. E é por isso que também as cristãos buscam treinar um pouco a moderação. Né? Então, como a gente pode treinar a moderação? Né? Então, tem várias formas, né? Mas, por exemplo, só para enunciar aqui algumas delas. Né? Então, primeiro, claro, evitar aquilo que gera forte prazer, mas faz mal para qualquer um. Então, não me convém. Não convém a nenhuma pessoa. Então, vamos lá. Pornografia, não convém. Então, evitar, porque pode gerar uma satisfação, tira você do eixo próprio, né? Que está vinculado àquele prazer, e sem isso, você acaba se desregulando, desmoderando, sai da mesa própria. Né? Então, isso acaba também... Né? Depois a pessoa, em concreto, né, pode ficar cada vez mais insensível para a percepção da beleza feminina mais simples, porque vai aumentando o grau, né, digamos assim, provocação que a pessoa precisa para poder sentir-se atraída. Então vai entrar no caudal. E depois ela tem a pessoa esposa e tal, e não consegue ter tanta atração quanto poderia ter. Né? As coisas mais também aí. E, novamente, isso acaba levando a pessoa a viciar-se, para ver um pouco mais sobre isso adiante. Bom, depois, evitar o que faz mal físico ou espiritual a mim em concreto. A frase de São Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, algumas coisas que me tiram da medida, que me atraem, eu tenho que, portanto, talvez treinar. Né? Então, eu sei que para o outro não faz mal nenhum, mas para mim sim. Então, eu vou me treinar, para que aquilo não possa me roubar de uma paz, uma serenidade que eu tenho necessidade para ter por dentro, fazer o que eu devo. Amar quem eu devo servir, né? Literalmente. E às vezes até para isso também saber privar-se daquilo que agrada, de vez em quando também. Né? Enquanto exercício da virtude. Por quê? Né? E é engraçado, por amor a si mesmo, também amor ao próximo nesse contexto. Né? Porque eu tenho esse senhorio.
Então, outro sinônimo para temperança é o autodomínio, ou senhorio, ser o senhor de si próprio, pela ordem interior que tem. Não precisa treinar, porque a gente sabe que o ser humano, dentro de cada um de nós temos, às vezes, desvios. Né? A teologia cristã fala do pecado original, que, de certa forma, como que desarmonizou, né, esse equilíbrio que havia entre a inteligência, a vontade, a afetividade, a percepção do verdadeiro, do bom e do belo, e a atração adequada por cada uma dessas dimensões. Então, há um desequilíbrio, né, gente? Há um desajuste. Então, a gente sabe que a gente experimenta na nossa pele isso. Né? São Paulo deixa expresso de modo bonito, né? Numa das cartas dele fala: não faço o bem que quero, senão o mal que não quero. Quem me livrará desse corpo de morte? E aí ele fala isso, como que parece que Deus colocou, né, na minha carne, ele coloca dessa forma mesmo, né, como se fosse um espinho, né, que me humilha, que por isso que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Quando a gente quer comportar-se bem e na hora H falha, deixa se levar, se arrastar. Né? Então a virtude exatamente é caminhar por isso, aprender a ordenar, conhecendo-se, vendo as próprias dimensões, fraquezas, posturas, condutas, pedindo ajuda a alguém, rezando. A graça não falta para a gente lutar também nessa matéria, mas colocar os meios humanos, pouco a pouco, para começar a ver que é mais acessível. Né? E saber que é possível mudar, portanto, aqueles movimentos interiores nossos que já estão desordenados, e pela estabilidade daquela desordem, se consolidaram como vício, e parece que é algo impossível de vencer. E não é. Né? E não é impossível de vencer. Então, é bom a gente saber, né, que muitas vezes, a gente tem uma atração, muitas vezes as pessoas colocam, né, julgam, que a mera atração por algo é tão espontâneo, é tão próprio meu, que sou eu mesmo. E não é. É a tua falsificação. Né? Por que isso? Porque é algo que está indo além daquilo que você decidiria fazer. Né? Então, é uma leitura muito, muito corrente, tanto na dimensão sexual, aqueles impulsos, isso que é o amor. E não é. Aí foi a redução. Amor é simplesmente trabalhar para fazer o bem para o outro, querer o bem do outro. E exige, portanto, estar contra si mesmo. Exige contra os próprios impulsos. Né? Então, eu posso ter uma atração por alguém, essa atração não significa amor, significa atração. É um desejo, talvez. Né? Então, claro, eu não posso reduzir amor a isso. Até quando Cristo fala mais vossos inimigos, ele não fala que é para desejar os inimigos, é para gostar dos inimigos. A gente aprende a amar, inclusive, e é um dever fazê-lo até, para entender, né, que eu posso amar até quem eu não gosto. E porque realmente pode ser que aquela pessoa em si não seja uma pessoa agradável mesmo. Então, amar os inimigos é alguém que não me quer bem, mas a despeito disso eu posso fazer o bem para ela e querer o bem para ela. Portanto, se for só pelo gosto, eu não preciso gostar dela, mas eu posso fazer bem para ela. Deus não diz, gostai-vos uns dos outros, deleitai-vos uns com os outros, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Né? Então, aí entra essa lógica, portanto. Agora, para isso, tem que entender que se eu paro na simpatia, na antipatia, no gosto, portanto, que me causa prazer, né, eu não vou amar todo mundo, não. Mas nem sonhando. É que está vinculado, né, portanto, a um querer fazer o bem, que está além da questão da afetividade aqui. Né? O amor, portanto, está mais na dimensão da vontade do que da afetividade. É uma falsificação tremenda em vários livros, em romances, em filmes. Né? Isso é nojento, como aqui se deu. Né? Gera imaginário que o amor é a sensação. Por isso que o cara divorcia o tempo inteiro, né? Ele tem a sensação, ele tem controle, ele acha que ele é feliz pela sensação que ele dá vazão, e não é isso. Um projeto de amor não tem nada a ver com isso. Se fosse assim também, né, a mãe, quando ficasse com a raiva do filho, matava o filho. Né? Mas não é. Qualquer raiva que você tivesse, poderia estar legitimado matar. Porque esse era o sentimento. O espontâneo não é. Então, a gente vai entender isso daqui. Né? Pois bem. Então, saber que eu posso ter, no caso, nós podemos ter apegamentos bons ou inconvenientes também. A gente pode, depois, até se examinar para ver onde é que eu posso crescer nessa virtude. Né? Avaliar o valor moral daquilo que me atrai mais. Eu posso notar que eu posso ter gostos que não me convêm também. O que é importante saber isso? Que eu posso me reeducar. Se eu estou feito por aquilo que é verdadeiro, bom e belo, às vezes eu posso ter criado gostos por coisas que não merecem que eu me dedique àquilo. Nossa, eu vou brincar se eu não gostar. Adoro funk. Será que é bom gostar de funk? Pode ser que seja, não é problema. Ou pode ser que não. Né? Ou certo tipo de coisas, né? Aquilo não me convém.
Eu gostei disso. Como é que eu posso, então, pouco a pouco, me reeducar? Vamos assim. Então, falar, eu gosto de comer 3 pratos cheios de feijoada de uma vez só. É um gosto bom para cultivar, né? Por isso, está associado, meu avô vinha que a gente comia bastante, então vamos tentar recuperar a memória do avô de outra forma. Né? Eu digo, é isso. Eu posso, portanto, então, trabalhar essa virtude da temperança, repensar onde é que meus gostos também estão presos aqui. Para não jogar fora, talvez, aquilo que estava embutido naquele movimento, que era bom. Mas eu posso, se fala, né, na parte da orientação das pessoas, né, ressignificar as coisas. E assim salvar aquilo que de bom podia ter uma certa atração para colocá-lo em outra situação. E assim a gente vai vivendo. Bom, então eu posso trabalhar essa dimensão, né, e redirecionar em parte os meus gostos. E aí a gente começa a pensar o seguinte, né? E fala, agora fala um pouquinho da glutonaria, o prazer na comida, a gente sabe disso. Né? É importante entender, que acho que é fundamental dizer, né? Claro, a gula, ela pode se dar, né? Por isso, por busca de prazer instantâneo, e ela pode ser atenuada enquanto vício, normalmente pela ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa, a pessoa... portanto, ela como que a comida foi um anteparo para que ela usou para poder se acalmar. Claro, tem que trabalhar para mudar isso. Normalmente falando, aí no caso, a pessoa tem menos culpabilidade do que um que está comendo só para curtir o sabor. Né? Também pode ser que seja, foi um hábito de família. Desde criança ela foi criada naquela atmosfera. Então, para ela que ele entrou de outra forma, ela entrou como uma gula. É quase que uma questão de carinho. Fala dos árabes, né, que tem que comer muito, 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 muito. Peraí. Aí não convém, porque vai ser destruir a pessoa também. Mas é como aquela cultura pode ter estabelecido aquele. E assim vai. E outras comidas todas cheias de gordura, não, peraí, talvez não convenha tanto, etc. E tal, né? Agora, há uma gula também que não é da quantidade, é do requinte. Nós sempre comer tem que ser. Se não tiver a cerveja a 15 graus, não, se não tiver aquela quantidade específica de sal, ou se não tiver tal temperatura, o vinho não dá. A pessoa fica irritada. Ou seja, uma sobrevalorização de satisfação do prazer dela, que ela acaba tendo, às vezes, depressão em outras pessoas, outros contextos, incomodando todo mundo, por gula. Então, o guloso nem sempre é gordo. Às vezes é um magrinho, cheio de capricho requinte. Isso é gula. Porque colocar a fixação, né, do prazer, né, acima de algo que não deveria ter. Há uma desordem. Tem que a gente pode, às vezes, ser guloso e ser magro. Né? Ou ser guloso e ser gordinho também. Né? Varia um pouquinho. Mas só para entender que, no fundo, é isso. É algum tipo de prazer, de satisfação. Falar, o vinho, um requinte, um detalhe. Não há nenhum problema apreciar. Né? Então, faço com clubes, elogia. Tudo bem, tranquilo. Mas a questão é só saber que é uma medida. A intemperância é desmedida. E, portanto, gera injustiças, porque coloca o egoísmo da pessoa em evidência. Portanto, aquilo que podia ser um bem começa a ser um mal, para ela e para os outros também. Né? Então, aqui também acontece isso. Né? E é engraçado porque é natural, que essa comida, eu dizia até antes, né? Tem tudo a ver com a parte da conservação nossa. Então, grande parte do carinho que se manifesta entre as pessoas é com comida, dá um bombom de presente, faz um prato especial no aniversário. A palavra companhia, de companes, compartilhar o pão. Então faz parte da cultura humana, realmente isso, né? De celebrar com quitutes diferenciados. Né? Normal. Ele falava, o milagre de Cristo era um casamento, poder de Caná, e transformar algo. Então, por antes, para examinar. Porque as pessoas às vezes acabam como que achando que tudo bem, comer assim demais, não tem problema. Há uma normalização hoje da intemperança. Tem uma certa simpatia. Né? A gula só é atacada, eventualmente, quando ela afeta a estética. Mas pouco se fala da gula enquanto absurdo em si mesmo, em irracionalidade que fere a pessoa. Não, só vão falar que ela está errada quando vem a saúde, que faz mal, né? Ou a estética, que fica também como se demarcada. Mas não, é que a temperança é virtude, vale a pena, é um valor para a pessoa, a respeito disso. Né? No Brasil, é um dos países, o Brasil é um dos países que tem maior índice de obesidade infantil. Então, há um programa que ele depois citar no YouTube, que chama Muito Além do Peso. E fala um pouco isso, né? O direcionamento que é feito do consumismo, olhando para a criança, para que ela possa consumir cada vez mais produtos gostosos. E vai se deformando na criança. Porque, naturalmente, ela passa a comer aquilo é gostoso, dá uma satisfação, isso fixa nela, aquele hábito. E aquele hábito vai gerando comidas com mais gordura, com mais açúcar, com mais sal. Não percebe, ela fica obesa. Algumas acabam sendo gatilho da diabetes até infantil.
E depois ela vai ter uma série de compensações por ele que veio daquilo. Né? Então, esse programa é interessante, né? Ele fala isso, muito além do peso. É um documentário. Mas isso também, e por quê? Está tirando a liberdade, porque a liberdade é a capacidade de alternar ao bem. A criança não tem discernimento, ela está sendo formada para isso. Então, se joga para ela sempre o prazer, ela vê aquilo como sendo bem. Então, ela vai sendo educada no vício. Por isso que é uma responsabilidade também, nesse contexto, da própria publicidade de certos conteúdos. Ah, não, mas o pai tem que fazer. Sem dúvida, mas não é só o pai. Todo mundo tem que cuidar para a Constituição Federal do Brasil. 227, artigo. Né? Então, é uma responsabilidade de tudo. Porque nem todo mundo tem pai e mãe que estão presentes, que tem informação suficiente para perceber o que está acontecendo. Né? Nós só dando um exemplo concreto. Mas em matéria de sexualidade. Né? Outro não. Então, novela, baixaria. A criança vê dado ela uma série de conteúdo, mas depois vai para o shopping, aquela exposição de outdoor, uma baixaria. Né? Uma coisa, tá? Você está estimulando curiosidade que não deveria estar sendo feita para a criança. Mas onde ela vai por aí, tá. Eu acho normal. Não, não é normal, não. Isso não é normal. Você está tirando a parte da infância própria dela. Né? Para dar outro tipo de pretensão, preocupação, de visão, que é do adulto. Bom, então, e se fala muito aqui nessa parte de reeducação alimentar, questão da saúde. Mas vamos pensar como virtude? Que bom, né, a virtude da sobriedade. Que bom a pessoa falar, não vou comer e está feliz dessa forma. Tá, ela perdeu um prazer imediato, mas ela tem uma satisfação de que ela se autodeterminou bem. E essa, né, capacidade de se autodeterminar dá uma satisfação também mais elevada. Então, vou pouco a pouco recuperar. Né? Novamente, para alguns será mais fácil fazer isso, para outros mais difícil. Questão de cultura, temperamento, ambiente familiar, educação que se teve, né? Onde a gente coloca também nossos gatilhos, né, para compensações, nervosismo, tensões, etc. Né? Você entender isso daí também. Cada um tem sua história nesse sentido, né? E é interessante pensar que esse próprio ato, além da gente buscar essa retidão, faz aquilo que realmente é bom para si, para que possa servir a Deus, servir ao próximo também, e manter mais saudável possível por amor ao próximo. Também pensar nisso, né? Às vezes a pessoa acaba perdendo essa noção. Se eu fico doente, eu vou gerar também para todo mundo trabalho. E eu vou faltar, quiçá, em atender essas pessoas também. Né? Outra dimensão. E outra mais, que ainda podia associar outras questões. Né? Vou comer menos para que outros possam desfrutar desses bens também, não apenas eu. E há uma série de benefícios que podem decorrer da sobriedade. Né? Mesmo para si próprio, essa autodeterminação. E a frase do Evangelho, que é comais, que é bebais, que tudo para a glória de Deus. Essa ideia. Comer e beber também. Eu posso desfrutar mesmo, não tem nenhum problema. Os prazeres não são ruins, mas dessa forma, na perspectiva de tudo que faz bem, para mim e para o próximo também. Né? Quantos acidentes, né, de questão da bebida, a gente sabe disso, né, no Brasil, quantos morriam em acidente, né, porque foram atropelados, ou porque bateram o carro, porque alguém bebeu e foi dirigido. Entendeu? Isso ainda acontece. Bom, então, só lembrar e se examinar eventualmente. Pode me faltar senhorio, eventual, nossa, passa muito tempo. Porque eu posso comer a destempo, então é falta de sobriedade, horas diversas, no espaço, né? Então eu posso me colocar também no ambiente que era possível o próximo, eu acabo me antecipando para comer. Na qualidade, o capricho requinte, na quantidade, né? Não sei se vocês sabem de glutão, a expressão glutão. Glutão é um animal, eu não sabia. Tipo um urso, que ferozmente engole sem mastigar. É um animal, o glutão. A expressão glutão, mas é um animal mesmo. Né? Depois, um momento também, né? A pessoa, isso, certo, calma. Coloque-se acima disso, né? Veracidade. Bom, vou falar um pouco da castidade e da luxúria. Vou mandar depois para vocês um guia, que é interessante aqui. Mas essa ideia, né? O Papa João Paulo II desenvolveu, ao longo de 4 anos, às quartas-feiras, na Praça de São Pedro, a chamada Teologia do Corpo. Ele foi apresentando estudos que ele já fazia antes de ser Papa, e foi comunicando aquilo a toda a humanidade. E aí depois há um autor, Christopher West, colocou no livro, esse conteúdo também, e desenvolve um pouco mais essas ideias, Teologia do Corpo. E mostra, né, que até o corpo humano em si revela qual é o fim de cada um de nós. Para mostrar que a dimensão da castidade é muito mais positiva do que negativa. Há uma tendência de falar, não pode, não pode, não pode, não pode. Não, não. É o contrário. O que é bom mesmo para o corpo? O que é oportuno? Né? Então, a teoria do corpo, o Papa expõe essa ideia, né? E a gente começa a entender que, de fato, novamente, essa energia que está vinculada, né?
ao prazer sexual está voltado o quê? Para a geração de outras pessoas, para a participação da cocriação. A usar Deus é criar outras pessoas, a desenvolver a humanidade ao longo do tempo, a manter. Cada um vai se realizar. Então, esse prazer é legítimo, se tem dentro do contexto próprio, onde essa condição de possibilidade de geração está melhor circunstanciada. Onde é que é? No casamento. Exatamente assim. Né? Então, e é engraçado, então, entender que, no fundo, há uma certa lógica de carinho entre uma mulher, né, que vão acontecer do namoro até a fase do matrimônio, né, que são diferenciados porque tem a ver com esse comprometimento a essa vida, né, de permanência ao longo do tempo, né, e essa abertura para a geração de outras pessoas também. Então, por isso, a gente não vai buscar tanto tempo aqui. Mas pensar como uma energia atômica, então, o prazer associado a essa dimensão é tão forte, tão grande, que, normalmente, se a pessoa não tem muito clara a ideia, o valor, ela é facilmente levada, de certa forma, a usar mal dessa energia, desse poder, desse prazer, dessa satisfação. E já dentro daquilo que é próprio, né, para a atividade sexual, vamos dizer assim, não há nenhum problema em ter muito prazer mesmo. Né? São Tomás fala disso, né? A intensidade do prazer não tem nenhum problema de ter dentro da moldura própria para a qual ele foi criado, a qual ele está associado. Tá? Então, porque há muita gente que achava que só ter relação sexual já era um pecado, para ter prazer era pecado. Não, não é pecado, é algo querido por Deus, é algo bom. Né? Então, dentro do contexto próprio, né? Aquela velha história, o fogo na lareira é maravilhoso, agora o fogo nesta casa não vale a pena. Destrói tudo. Aqui é a mesma situação, pela força que é desse prazer. Ele, dentro daquilo que é próprio, é maravilhoso. Né? Mas fora não. Daí, só um trecho que eu coloquei no guia, vou mandar para vocês depois, né? De que maneira que a intemperança destrói a estrutura da pessoa. Boa parte das vezes, aqui fala o próprio Joseph Picker, nesse livro Atitudes Fundamentais, é um filósofo alemão. A maior parte das vezes, a intemperança estraga e falseia irremediavelmente a virtude da prudência. Tudo quanto contradiz a virtude da prudência nasce quase sempre da luxúria. A luxúria provoca uma cegueira ao espírito. Qual que é a ideia, no fundo? É tão curioso isso, né? A prudência, ela levar o quê? A gente olhar para a realidade, ser capaz de abstrair a verdade sobre ela, e, portanto, julgá-lo com uma decisão. Quando essa dimensão do prazer se impõe, eu não enxergo a realidade. Aí ele coloca até a imagem, o animal, o leão que vê o veado, a presa. Ele se sobrepõe. Não tem avaliação intelectual nenhuma. Então, muitas pessoas se comportam assim. Quando vê uma mulher, aquilo que, portanto, cega a capacidade de percepção da realidade, cega a capacidade de avaliação e de julgamento. Quando a pessoa se entrega a esse jogo, né, ao invés de reagir a ele, aí ela realmente queima uma perspectiva de percepção da realidade. E é assim mesmo que acontece. Eu falava, sem perceber, ela consegue tantos bens, para além daquele prazer que ela tem instantâneo, naquele contexto, ela queima uma série de outros bens que ela poderia desenvolver e que ela desejaria ter. Eu falava de pouco isso aí, ela traiu a esposa, que lhe à tona, né, etc. Mas é claro. Mas não só aí. Então, e hoje é muito comum as pessoas estarem nessa atmosfera, infelizmente. Porque é uma enganação mesmo. Vários filmes, histórias. Há uma tentativa de construir uma narrativa que gera um imaginário em que a pessoa, sem perceber, ela acaba se entregando como se isso fosse autenticamente ela. E ao contrário, isso rouba ela dela mesma. Porque não, essa energia não está dentro de um projeto que ela estabeleceu. Ao contrário, aquela energia suga ela em todos os seus projetos para que ela possa consumar a satisfação instantânea e imediata pelo destempero. Então, cega. Então, por isso que a luxúria, nesse caso, tira a pessoa, ela própria em si, né, já está cegando, porque a pessoa não percebe a dimensão própria que deveria ter, aquela atração dentro da sua própria vida, seu projeto. Então, a gente pode desenvolver um pouco mais, isso daqui, posso mandar para vocês depois, né? A luxúria não se dá, abandona-se. Tem-se egoístamente o preço na paga que representa o prazer conseguido. A verdadeira dádiva de si próprio não conhece preço nem paga. Tá? Um coração lascivo, não só a direção da atenção está carrilada em determinado trilho, pensando certo, a pessoa está lá, mas é também a janela da alma que perdeu transparência. O cara não enxerga outra coisa. O cara que realmente não tem a pureza, né, substancial, e se entregou à luxúria, o cara perdeu a capacidade de enxergar muitas coisas mesmo. É real isso. É uma doença. Para ficar mais fácil de entender esse fenômeno, o Lewis, na obra dele, faz uma comparação muito boa. O que você acharia? Aí ele fala a seguinte imagem. Né? Então, imagina um local lá que tem uma mulher, né, fazendo striptease no local. Então, vai lá, uma peça, outra peça, o pessoal assim, há um desvio.
O cara está incitando o apetite sexual dele fora do contexto. Não é para fazer isso. Por isso que a própria modéstia e pudor é cuidar de si e do próximo. Não é correto eu provocar apetite sexual de outras pessoas que não sejam meu cônjuge e no contexto próprio. Qualquer provocação da dimensão sexual é uma violência com aquela pessoa, uma falta de respeito. E é mesmo. E quem faz conosco também. Né? Por isso, trabalhar numa questão da bomba atômica, da energia. Eu não posso provocar aquilo da pessoa. Porque aquilo próprio, eu já sei que tem um contexto onde deve ser usado e provocado. Bom, mas ele fala assim, imagina isso, então agora, pessoal, frango, eu coloco frango. Você precisa do frango, vamos comer o frango. Ele fala porque são dois apetites, né? Eles falam, né? Comida e o sexual. Então a gente fala, nossa, que ridículo, o frango. Aí mostra a coxinha do frango, mostra a asinha do frango. Você fala, cara, que ridículo. Pois é isso mesmo, é ridículo. A gente olha assim, para comparar um pouquinho. Meu amigo, esse prazer não é para ser desfrutado dessa forma, desse jeito, dessa configuração. Não tem nada a ver. Né? Ele fala um pouco isso, mas desenvolve um pouco mais a ideia. Mas só para a gente pegar a ideia do quão grotesco é, a gente olhar de certa forma algumas coisas que acontecem, e a gente cai nisso daí. Cai. A pornografia hoje está super, né, movendo milhões e milhões. A gente é sugado na dimensão nossa, né, da nossa vida, do nosso tempo, da nossa existência. Né? E depois é colocado um vício que se arraiga, e você, portanto, perde percepção de enxergar outras coisas, e você... E por isso, né? Aqui ele fala, ele explica, né, o Piper, né? Então, por exemplo, a prudência, ela pede que a gente seja capaz de ter a consideração calma das coisas. Aí essa intemperança da luxúria gera uma radical inconsideração. Depois, às vezes, precipitada. O cara tá... Então, não avalia as coisas direto. Novamente, eu li hoje essa matéria sobre a cabeça de presidente da CBF que puxou o carro. Polícia, né? Publicidade. Há uma proporção tão grotesca para poder ele querer se dar uma mulher sexualmente, né? Falar, esse aí, esse, meu Deus do céu. Que besteira, né? Mas, não, normal. Não, não. É normal. Bom, o fato é que é importante entender. Então, por exemplo, no caso, né? Para a gente guardar algumas ideias aqui. A humildade e a soberba. Para entender quem tem pereza também aí. Bom, a humildade, falar Santa Teresa, é a verdade. Então, cada um de nós tem que buscar o apreço de si próprio, é fato, porque ele não pode amar o próximo senão o homem mesmo. Então, é legítimo buscar ter apreço de si por si mesmo e ter o apreço dos outros por si mesmo. Só que há uma medida. Quando eu quero que esse apreço dos outros por mim seja maior do que era devido, entra a vaidade. Quando eu me julgo muito superior demais, entra o orgulho. Então, a vaidade e o orgulho que são o quê? Manifestações da soberba, intemperança. É uma desmedida, desmesura. E, no fundo, tanto a vaidade quanto o orgulho, eu quero tomar uma posição que, de rigor, é de Deus. Eu quero ser o mais reconhecido. Então, a pessoa que já tem dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, não é porque ele está... Não, ele quer ser mais que os outros. E até, curiosamente, ele tem uma autoestima rebaixada, não percebeu ainda. Quando tem tudo o valor dele, então, o grande milionário, Fulaninho Musk, quer ganhar mais dinheiro. Que? Desculpa. E tem gente que, nossa, o máximo. Não, cara, desculpa, esse homem está sendo imbecil, por que ele quer mais? Então, o Evangelho, como bebe regado, tem muitos bens. Para que? Qual que é? Há uma disputa de vaidade. Quer ser mais admirado. Como se isso alterasse a substância moral. Pode alterar para pior. É curioso, a pessoa entrar nesse jogo, uma competição, porque ele quer ter mais. Não é que é ruim ter mais, mas o que a motiva a buscar? É para ajudar o próximo? É para poder conseguir recursos para... Qual que é? Não, é por vaidade. Intemperança. Então, ou seja, é requintada, né? E a sociedade bate palmas mesmo para isso. Não, o que tem que pode ser interessante? O cara é inventivo, outra coisa que ele traz para fazer o bem, é diferente da postura, é outra. Né? Então, no caso, então, toda essa... A vaidade, tá ligado? Até a avareza, acumular mais coisas, né? Querer aparecer, estar na frente, né? Porque ele tem um gosto, uma satisfação, ele associa isso como se isso gerasse para ele esse gosto de sentir-se acima, como se fizesse ele ser melhor. É uma fantasia. Não faz. Então, a humildade, portanto, é temperança na apreciação da própria excelência. E a soberba é o destempero, está desmedido.
se julga acima daquilo que se é, só acima dos outros. Tá? Então, também a gente pode tratar só desse tema específico. Mansidão e a ira também. Então, aquela pessoa que acha que é irritação, né? Desculpa, a ira eu preciso usar para fazer o bem. A energia é para enfrentar o obstáculo. Quando eu reputo que alguém é um obstáculo meu, né, fora do que deveria compreender, eu estou desbordando essa energia da ira, estou sendo destemperado, deixando que ela vá transformar a ira em contigo. Então, é uma chamada ira santa, né? É uma energia boa para você vencer obstáculos. Desses físicos. A gente toca a ira naquele momento. Ou então alguém, a indignação com relação a quem fez o mal, proteger outra pessoa, essa ira é uma ira boa, é energia. Agora é o momento em que ela sai do leito, vamos dizer assim. Né? Então, claro, já a mansidão é a virtude. A pessoa que acontece no evento é temperado. Ele resiste, ele entende. Ah, entendi, ok, aconteceu. Alguém me ofende, claro. Qual que é? Eu posso sentir um momento de ira, nem sabe que é a defesa, mas eu, sem a temperança, avalio. Não, deixa eu falar, não acontece nada. Eu consigo, você estava me desmontar a bomba facilmente. Agora, se não, você não tem um tempero, você não tem disciplina, aquilo explode. E quanta loucura se faz por causa disso? Quinto mandamento, não matar. Acontece direto aqui, né? Brigas, violências, e depois as vinganças. Esse tempero. E as pessoas acham o máximo. No futebol é muito comum também, né? Ah, não. Algo polêmico que eu vou falar aqui agora, né? O pessoal curte mais torcer contra do que torcer pelo seu time. Será que realmente isso é bom para a alma? Vamos pensar objetivamente falando. O que esse cara quer? Quero te frustrar, quero ver perder. Estranho, né? Não é normal, não. Do meu ponto de vista, assim, não, mas é comum, não tem problema nenhum. Tem. Tem sim. Depois, agora da vista de expressão da alma, a vista também, o tempero, a disciplina. Né? A gente olha muitas vezes o que não convém, aquilo entra no nosso interior e vai fermentando. A gente pode ficar fixado naquilo. Luxúria, tá ligado? É isso, a própria gula, né? Às vezes eu falo para mim, mais difícil, se eu estou aqui, mais tranquilo. Agora, se eu vou lá, um monte de prato gostoso, estou comendo, meu Deus, aí você começa a gerar aquele movimento, salivação, desejo, impulso. É assim, é visto. Então, às vezes, claro, a gente pode pensar um pouquinho o que me convém e o que não me convém por enquanto. Né? Que pela vista que a janela dá, mas eu acabo deixando que tem tanta coisa que me dispersa para a alma e me desordena. Então, tem o tempero, tem a disciplina. Não convém olhar o que não é lícito desejar. Isso é o máximo moral também. Não está tanta. Né? Tem tanta história, na escritura tem um monte. Né? Olhou, se perdeu. Aí não vou agora porque já passou o tempo. Mas vai vir a estudiosidade e curiosidade. Por isso, né? Saber. Agora, a temperança no saber. Que sei tudo sobre tudo. Para quê? É um destempero. E não sabe o que deveria saber. Então, esse excesso de saberes secundários, inúteis, terciários, porque são gostosos, há um gosto em saber as coisas. Fofoca. O que aconteceu? Que tem que se perde nisso. E não vai investir no seu estudo, pelo que convém, na autoavaliação, pensar no do outro para ajudar. Então, isso desregula a pessoa. Essa desordem, a satisfação do saber e se perder. E hoje é muito comum, rede social direto. Meu Deus, o cara ficou no Facebook e viu a vida de 30 pessoas em uma hora. Para quê? E é isso que estão manipulando você por aí. Pela curiosidade. O lema da bandeira do Estado de São Paulo é ducor, não ducor. Eu conduzo, eu não sou conduzido. Toda a esfera hoje da rede social, a gente sabe, quem viu aquele documentário de redes sociais, Netflix, tudo é criado para que a gente possa ser manipulado. Então, a temperança, que é tão importante, é que você seja realmente senhor de si mesmo. Falava no começo da palestra, o senhorio, autodomínio, livre, monta o teu projeto, vive esse projeto. Tá? Então, vive esse projeto desde o mais básico, tenha o prazer nas coisas, apropriado, adequado, aquilo que é bom para você, autenticamente, não aquilo que é gostoso assim, mas aquilo que é bom mesmo. É o gostoso dentro do que é bom. E que maravilhoso. Não ser estoico para ver isso. Não ser cristão. O estoico vai negar o prazer enquanto tal. O cristão não, o prazer é bom. Vou buscar o prazer sim, tem problema.
dentro do bem ao qual ele está associado. Porque fora dali, ele começa o quê? A me destruir. Fala o Lewis também nos Quatro Amores, né? E os amores humanos, quando se tornam divinos, transformam-se em demônios. Por isso, porque colocam energia desproporcional para buscar certas satisfações que não estão adequadas àquele tipo de amor, né, enquanto atração. Então, essa é a ideia também. Então, a gente pensar que a nossa vida é por aqui também. Então, por isso que a intemperança, como autoconservação desinteressada, é a realização vigilante e corretora da ordem interior do homem, quanto à liberdade, possibilita amar melhor, viver melhor, desfrutar da vida com as coisas boas que a vida tem, dentro do limite que ele nos faz bem, efetivamente. Então, tem que se examinar que nossa atmosfera, a gente sabe, a gente tende a ser manipulado pelos prazeres imediatos, umas cordinhas que vão tentando nos direcionar, como fantoche, para vender mais, para nos prender mais. Preocupados com o nosso bem-estar? Não. Ele pode instrumentalizar você, não para o seu bem. Então, todas essas propagandas que tem por aí também, né, infelizmente, acaba sendo algo de sugar a pessoa, de autodestruição, para que alguém por aí possa fluir de valores econômicos que ela pode estar gerando também. Isso acontece. Né? Então, ideologias que se apoiam justamente que, já que a pessoa quer temperar, tem o domínio, é a pessoa muito mais forte, que é a segunda virtude cardeal, nessa ordem de trás, né, da menos importante para mais, que a gente vai tratar na outra palestra, a fortaleza. Então, já falar da temperança. Então, a gente fala sobre a fortaleza, a gente vai falar da justiça e, no final, da prudência, que é o principal de tudo. Bom, então, algumas ideias. Eu vou mandar para vocês um guia que eu tinha preparado, que realmente é muito grande. Tá? Aqui eu baseei muito no livro do Joseph Pieper, As Estudos Fundamentais. Há também várias palestras do livro, são muito interessantes, S. Lewis, sobre a moralidade, da temperança também. Posso mandar para você algumas referências também depois. Tá? Mas a gente vai parar por aqui. Vamos entender só isso, que a gente tem essa atração pelo prazer, que é bom. Há um contexto para onde ele pode estar na nossa vida, né? A gente tem que vale a pena realmente a gente entender como funciona isso, entender como que dentro da gente acaba se dando também, né, esse tipo de orientação interior, tentar identificar algumas desordens minhas, né, algumas desordens minhas interiores também, né, e que eu pode estar acontecendo dentro de mim, né, para trabalhar, e assim, se conhecendo um pouquinho mais. Tá? Então, vou dar um texto depois para vocês. E muito bem, então só para guardar aqui das pessoas que estavam aqui, eu vou interromper. Depois, se tiver alguma outra questão mais, pode ter pelo próprio WhatsApp, né? Depois pode mandar uma mensagem, queira também fazer alguma pergunta. A gente fica aqui